Olá pessoal, eu sou Taglia Paixão, psicóloga comportamental e analista do comportamento em formação. Estou concluindo a minha especialização em autismo e deficiência intelectual e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Infelizmente, essa aula não pôde ser presencial devido à situação atual que nós estamos vivendo no nosso país. Porém, nós temos esse recurso maravilhoso que é a internet, que nos dá a possibilidade de não atrasarmos esses conteúdos e de aproveitarmos esse tempo para estudarmos mais, nos dedicarmos mais à leitura e ao estudo, ok? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o conteúdo que foi passado lá no grupo de WhatsApp, ele é um conteúdo como sugestão de leitura. Ele é também as referências pelas quais eu elaborei essa aula, mas não será necessário vocês lerem todos aqueles conteúdos para poder fazer uma avaliação dessa aula, certo? A avaliação ela vai ser feita a partir daquilo que for ministrado aqui, de uma visão geral a respeito desse tema, e em forma de questionário com múltiplas escolhas. Então, não precisam se preocupar em relação a isso. O intuito aqui não é de dificultar nada para vocês, o intuito aqui é de tornar mais claro e de deixar vocês mais aptos e motivados a aprenderem mais sobre esse tema que é extremamente relevante e que hoje é uma obrigatoriedade, né, pelas demandas que surgem dentro das escolas, pela realidade que nós vivemos hoje em relação ao autismo. Então, eu espero que vocês possam aproveitar essa aula, assistindo quantas vezes forem necessários. É isso também que é muito bom em ter uma aula gravada, porque isso nos dá a possibilidade de voltar quantas vezes a gente quer para compreender sobre determinadas coisas, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar, então, é quem é o neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo, ele é um profissional com especialização em neuropsicopedagogia, que podem ser psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e licenciados da área de educação. Seu campo de atuação pode ser clínico, institucional e hospitalar, sendo o clínico tratando o sujeito nas suas especificidades dentro de um ambiente estruturado, um ambiente individualizado. No campo institucional, trabalhando de forma grupal ou trabalhando o próprio indivíduo, mas dentro desse ambiente mais aberto, desse ambiente mais complexo, digamos assim, com muito mais estímulos. E na área hospitalar, trabalhando com aquelas pessoas que, por motivos de saúde, precisam estar dentro de hospitais por tempo indeterminado, mas que precisam continuar sendo estimulados para desenvolver as suas potencialidades. Então, são essas três áreas, ou esses três campos de atuação dentro da neuropsicopedagogia. E a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência que ela é transdisciplinar, que ela se utiliza dos saberes da neurociência, da psicologia e da pedagogia. Já é um campo de atuação reconhecido pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Então, para que a gente possa falar então sobre inclusão social no autismo, precisamos primeiramente compreender o que é o autismo. O autismo é um transtorno global do neurodesenvolvimento que afeta o indivíduo em três áreas específicas: na comunicação, nas relações sociais e nos comportamentos e interesses, que são geralmente restritos e estereotipados. E de acordo com o diagnóstico de transtornos mentais, o DSM-5, na sua última edição, essa tríade comportamental ela foi resumida para apenas duas, entendendo-se então que a pessoa que possui dificuldade na comunicação, seja ela verbal ou não, consequentemente ela vai apresentar problemas nas relações sociais. Então, portanto, de acordo com o DSM-5, nós temos então duas características, mas que engloba todas as mesmas dificuldades do DSM anterior. Existem três níveis
para o autismo. É o autismo leve, moderado e severo. O autismo leve, antes conhecido como síndrome de Asperger, ele se diferencia dos outros dois por geralmente não apresentar atraso na comunicação verbal, embora haja uma comunicação, ela é disfuncional, existe a presença da fala, só que é uma fala geralmente robotizada, estereotipada, sem fim de comunicação. No autismo moderado, geralmente essa fala está ausente, essa fala verbal ela está ausente, porém a criança consegue desempenhar algumas atividades com mais autonomia, como aprende a tomar banho sozinha, aprende a se trocar, atividades de vida diária. Como também, embora exista um pouco o déficit cognitivo, mas ele não é tão grave. E no autismo severo, que geralmente vem acompanhado de outras comorbidades, como a deficiência intelectual, é bem comum dentro do autismo severo existir a deficiência intelectual também. Então, esse é um autismo que ele compromete muito mais a vida do indivíduo ou do sujeito, fazendo com que ele precise de uma ajuda substancial, uma ajuda quase que total para desempenhar atividades de vida diária. Geralmente não vai conseguir se alfabetizar, mesmo que consiga, mas vai ter grandes dificuldades nesse percurso. Em relação às comorbidades, elas estão presentes em todos os níveis do autismo, como ansiedade, depressão, entendendo que uma pessoa que tem dificuldade na comunicação, em se expressar, em ser compreendida, em expressar suas necessidades e tê-las atendidas, né, pela comunidade verbal, ou seja, pelo outro, a probabilidade é que de fato se desenvolva outros tipos de transtorno, como eu acabei de falar, ansiedade, depressão e tantos outros, certo? Predominantemente o autismo ele vem mais em meninos, sendo 4:1, por isso que nós temos como símbolo a cor do autismo, a cor do autismo, a cor azul, porque ele predominantemente acontece em meninos. De acordo com a última estatística que saiu, nós temos então 54 pessoas, a cada 54 pessoas, uma é diagnosticada com autismo. E por isso que nós falamos então de um transtorno que é extremamente relevante conhecermos, porque é uma realidade que está presente em todos os locais, escolas e famílias. Precisamos, portanto, como profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação, uma obrigatoriedade compreendermos sobre o transtorno do espectro do autismo, porque ele vai chegar para nós com certeza. Outra coisa que é importante citar é que ele é falado como espectro pela amplitude e variação dos seus sintomas. Existem aqueles sintomas específicos, aquelas características específicas que precisam existir no sujeito para que ele possa ser diagnosticado com autismo, mas existe uma variação muito grande, transita-se muito esses sintomas dentro desse espectro, ok? Por isso, então, que é chamado transtorno do espectro do autismo. Ele acomete pessoas de todas as classes sociais, raças e créditos. Então, é uma coisa que atinge nós não temos como fazer uma distinção em relação a isso. Sobre a causa do autismo, nós não podemos dizer que existe uma causa, né? Não existe ainda um estudo que nos revele isso. Mas existem possíveis causas, e uma delas são causas orgânicas. Isso porque existem pesquisas muito relevantes sobre casais que têm filhos autistas com uma probabilidade muito maior do que casais que não possuem ter outros filhos autistas, né? Chegando até 20% a mais de possibilidade. Temos também estudos sobre mães que tiveram gêmeos, crianças gêmeas, univitelinas, ou seja, os dois na mesma placenta, e que os dois têm autismo. A probabilidade dos dois terem autismo é muito alta, podendo variar de 20% até 90%. Como também para gêmeos que são bivitelinos, que são de placentas diferentes, embora essa porcentagem caia, mas ainda é muito maior do que crianças que não são gêmeas, né?
Então, esse é um dos fatores, esse é uma das possíveis causas orgânicas. Nós temos também a alimentação como uma possível causa, porque hoje nós sabemos que nós ingerimos alimentos envenenados, né? Alimentos que são bombardeados por pesticidas, e que é esse alimento que chega na nossa mesa e que essa grávida ingere durante a sua gestação. Como também o uso de drogas, o uso de algumas substâncias químicas que afetam, que são insultos para um cérebro que ainda está em desenvolvimento dentro de um útero, fazendo então com que haja um desarranjo nesses neurônios, uma desorganização estrutural na composição desses neurônios. Quais são os sintomas, Taglia? Os sintomas do autismo que sejam passíveis de observação e que nós, como profissionais da área da educação e de saúde, tenhamos como, então, ligar um alerta para solicitar ou buscar uma ajuda e profissional especializada para acompanhamento e tratamento dessas pessoas. Um dos sintomas é o atraso na comunicação, né? Como eu já falei anteriormente, que pode ser a ausência total da comunicação, ou seja, a ausência total da verbalização, da fala oral, ou uma comunicação prejudicada e disfuncional. Eu acho que é bem comum aqui para profissionais que estão dentro das escolas regulares receberem crianças que, quando não falam, geralmente pede para terem suas necessidades atendidas, ou objetos, puxando a pessoa e levando até o objeto, que a gente chama isso de mão mecânica, pegando o braço da pessoa, esticando até ter acesso ao objeto. São crianças que apresentam, na sua maioria das vezes, certo? Porque lembre-se que a gente falou sobre um espectro, ou seja, não existe, nem todos serão iguais. Mas existe também uma grande porcentagem de crianças autistas que têm muita dificuldade no contato visual, grandes dificuldades em brincar de maneira funcional, ou seja, ela pega um carrinho e ela não dá a função que o carro tem de empurrar o carrinho de um lado para o outro, mas ela pega o carrinho e ela começa a girar a rodinha, ou ela pega a bicicleta, vira de cabeça para baixo e fica girando a roda da bicicleta, ela para de frente a um ventilador e ela fica admirada olhando as hélices do ventilador rodando. Ou então, ela pega o brinquedo para quebrar o brinquedo, ela fica dá uma ênfase muito maior a partes do brinquedo, a pequenas partes do brinquedo, do que o brinquedo como um todo. E tudo isso está também relacionado a questões de distúrbios sensoriais, que é muito comum também dentro do espectro do autismo existirem distúrbios sensoriais. Ou a criança apresenta uma hiperestimulação sensorial no que diz respeito ao tato, paladar, olfato, visão e audição, que não necessariamente vai existir em todas elas, mas tem crianças que têm todas elas, mas tem crianças que têm somente mais hipersensibilidade tátil, visual, que geralmente são essas crianças que ficam paralisadas de frente a luzes, a coisas que piscam. No tato, é bem comum a gente encontrar crianças que passam a língua em objetos, que se deitam muito no chão, como se estivesse se autorregulando o ambiente, se autoestimulando. Crianças que têm hipersensibilidade auditiva, que têm muita sensibilidade ao barulho, né? Mas aí a gente também tem o outro oposto, o outro extremo, que são crianças que têm a hipossensibilidade. Então, são crianças que caem e se machucam, mas elas não sentem uma dor comum, como é comum acontecer, né? São mais insensíveis à dor. São crianças que não têm, enfim, têm hipossensibilidade. Elas não têm uma sensibilidade tato, olfativa, enfim, como normalmente as outras pessoas apresentam. Outro sintoma bem comum é a falta de interesse nas relações sociais. Então, a criança, ela não vê o outro como um amigo, ela não vê um outro como alguém que pode interagir com ela, até porque lembra que eu falei que eles têm interesses restritos. Então, eles não se interessam muito por coisas que são comuns da idade. Eles não se interessam por brincadeiras em grupo, eles não se interessam por dividir brinquedos. E aí, acontece que vai acontecendo um isolamento social, um distanciamento. E essa criança vai passando a viver cada vez mais sozinha,
sendo, portanto, extremamente importante essa estimulação dentro das relações sociais, entendendo que as relações sociais é um campo riquíssimo de aprendizado, onde a criança é estimulada na sua totalidade, tanto na área cognitiva, quanto na área sensorial, quanto na área da comunicação, enfim, na afetividade. Todas as áreas, elas são muito bem exploradas com esse contato social. Então, logo que uma pessoa ou uma criança apresenta uma dificuldade relacionada a isso, nós temos então isso como um agravante, como uma problemática realmente que precisa ser levada em consideração. O brincar disfuncional, como eu falei agora há pouco, né? Pegar o brinquedo e não dar a função do brinquedo, mas usar o brinquedo como uma autoestimulação sensorial, geralmente. Usa pessoas como meio de conseguir o que quer, a mão mecânica, como eu já havia falado, distúrbios sensoriais e autoestimulação, a cegueira mental, que é a incapacidade ou a dificuldade de compreender o que o outro sente, de olhar para o outro e fazer uma leitura facial, gestual, daquilo que o outro está sentindo, o que dificulta também a questão das relações sociais. Então, é muito comum a gente ver crianças autistas que às vezes provoca dor no outro, ou então que o outro está sentindo alguma dor e ajuda, e eles são totalmente indiferentes àquela situação, né? Desce nas funções executivas ou memória de trabalho, que é a incapacidade também, ou a dificuldade de poder planejar uma ação para poder agir de forma coerente, então se tornando isso muito desorganizado e bagunçado, fazendo então com que eles não consigam executar coisas com a função de forma plena, de forma funcional. Dificuldades motoras não estão presentes em todos, mas na grande maioria eles apresentam dificuldades motoras, na coordenação motora fina, motora grossa, precisando dessa estimulação também. Estereotipia vocal e motora, que é a ecolalia, né, que pode ser tardia ou pode ser do próprio momento, a criança que fica repetindo frases, palavras, como algo que ela não tem controle sobre isso. As estereotipias motoras, como é o flap, andar na ponta dos pés, bater palma, pular. A estereotipia vocal, que é estar emitindo aqueles sons, que geralmente é muito comum no autismo, tanto no autismo severo como moderado como leve, geralmente é muito comum estar emitindo ruídos. A estereotipia motora de estar se movimentando para frente e para trás. Os interesses restritos, então são crianças que elas adquirem interesses restritos por determinados assuntos, por determinadas coisas, o que é bem comum a gente ver crianças que são autistas que pegam um brinquedo e ele dorme com o brinquedo, ele leva o brinquedo para o banho, leva o brinquedo na hora da comida, leva o brinquedo para a escola e não consegue se desligar daquele brinquedo. Né? Interesses restritos por dinossauros, por bandeiras do Brasil, por times de futebol, enfim, por temas bem específicos. E aqui eu quero também levantar uma questão que é um mito, que a gente vai ver daqui a pouco, que existem alguns mitos relacionados ao autismo, mas que esse é um deles, né? Existe um mito de dizer que os autistas são pessoas extremamente inteligentes. E isso é um mito, porque 70% dos autistas possuem déficit cognitivo. Logo, eles têm grandes dificuldades, né? E a questão deles serem muito bons em algumas coisas é porque eles dão hiperfoco. Então, se eu tenho um interesse restrito, se eu dou foco em uma coisa, eu não deixo que os outros estímulos atrapalhem aquilo que eu estou fazendo, eu sou insensível a esses outros estímulos, então logo eu vou me tornar um especialista naquilo ali, né? Então, é esse hiperfoco que faz com que gere esse mito em relação aos autistas. Mas é interessante também eu dizer para vocês que 10% dos autistas existe um tipo de autismo chamado savantes. E eles têm uma capacidade extraordinária, uma capacidade cognitiva extraordinária, que é tipo de passar o olho em um ambiente como sobrevoar uma cidade em um helicóptero e olhar aquela cidade por cima durante 15 minutos, se ele conseguir reproduzir aquilo ali em forma de desenho, com os mínimos detalhes possíveis, como também ler 2 livros ao mesmo tempo, ou 2 páginas ao mesmo tempo. Um olho lendo uma e o outro olho lendo a outra. Porém,
mesmo os savantes, que são esses autistas extremamente, que tem essa capacidade extrema, tem também grandes dificuldades em atividades de vida diária, às vezes não consegue fechar um botão. Então, daqui a pouco a gente vai ver que isso também é um mito, né? E, como eu já havia falado, as dificuldades motoras. O diagnóstico do autismo, ele é clínico. De acordo com a legislação brasileira, ele só pode ser dado por médicos ou neurologista ou psiquiatra. Embora o ideal seja que haja uma avaliação multidisciplinar, ou seja, de vários profissionais que estão ligados a esse tema, que podem tratar das dificuldades desse indivíduo, como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que possam fazer uma avaliação e juntar relatórios para apresentar para esse médico, e aí o médico possa, então, fazer um diagnóstico assertivo, entendendo também que o diagnóstico para nós, profissionais que lidamos com crianças com atraso do desenvolvimento ou pessoas, não é a coisa mais importante. O importante, de fato, são os atrasos que ela apresenta, porque nós precisamos estimular precocemente, o mais rápido possível, essas áreas do cérebro, para que favoreça esse aprendizado, essa evolução, entendendo que existe uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de se ajustar a novos estímulos ou de aprender novas coisas com uma facilidade muito maior. E essa neuroplasticidade, ela está presente nos primeiros anos de vida. Por isso que a gente fala tanto na questão da estimulação precoce, porque se torna muito mais fácil ensinar para essas pessoas novos comportamentos que são fundamentais para a qualidade de vida dela durante esse período. Quanto mais velha a pessoa vai se tornando, mais o cérebro vai se enrijecendo e mais dificuldade, então, de criar novas redes neuronais para possibilitar, então, esse progresso, ok? Como eu falei anteriormente, existem alguns mitos associados ao autismo. Um dos primeiros é que o autismo era causado por causa de uma coisa chamada de mãe geladeira, que era aquela mãe que era indiferente para a criança, que não conversava com a criança, que era ausente na vida da criança, e que tudo isso ia gerando esse atraso no desenvolvimento da criança, né? Isso é um mito. A gente sabe hoje que isso não existe, né? Outro mito que existe é sobre a cura do autismo. Não existe nenhum estudo, não existe provas científicas de que o autismo tenha cura. Existem sim estudos que já identificaram que pessoas quando trabalhadas, estimuladas precocemente e de forma progressiva e intensiva, eles conseguem perder as características autistas. Porém, ainda não pode-se falar em cura, porque essas características, elas podem regressar, elas podem voltar a fazer parte da vida do indivíduo, né? Mas existe o Dr. Alisson, que é um cientista, pesquisador, ele é brasileiro, né? Que ele é um dos pioneiros na área de pesquisa sobre autismo, e ele é muito otimista em relação a isso, né? Em relação a essa perspectiva de cura no autismo, e nós torcemos para que ele esteja certo. Mas no momento ainda é um mito, né? Outro mito é com relação a que as vacinas causam autismo. Isso também já foi descartado, não existe a menor possibilidade, certo? Outro mito também que eu gosto de falar é sobre os autistas são agressivos. É uma característica dos autistas serem agressivos, e isso é um mito. Porque a agressividade, ela não faz parte daquela tríade de comportamentos para definir, identificar que uma criança é autista. Geralmente a agressividade, ela está presente sim no autismo como um comportamento disruptivo, mas causado por causa de um reforço que foi dado ao longo da história dele, e também pela dificuldade na comunicação. A pessoa que não consegue se comunicar de maneira clara, de expressar suas necessidades, ela vai procurar meios de ser atendida e de poder se expressar. Então, a agressividade, ela está muito mais relacionada a isso, ok?
Em relação ao tratamento, o tratamento ele é multidisciplinar, médicos, terapeutas, família e escola. Não existe você tratar um autista somente com terapeutas ou sem deixando a escola de fora, ou somente a família sem a terapia, ou somente os terapeutas sem a família, sem a escola. Enfim, é um tratamento multidisciplinar e não só multidisciplinar, mas interdisciplinar, onde todas essas áreas se conversam entre si, buscando os meios para poder estar estimulando essa criança nas mesmas áreas específicas, dentro das dificuldades individuais daquela criança. E outra coisa que é importante falar também sobre o tratamento é que só existe uma ciência hoje comprovada, com resultados muito robustos em relação a isso e otimistas, que é a ABA, é a ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Eu até deixei como referência um livro para vocês. É muito interessante que nós possamos estudar sobre essa ciência, porque a gente vive hoje, dentro da educação, um romantismo muito grande em relação a essas dificuldades. Nós sabemos que existe um interesse por parte dos profissionais, existe a boa vontade, existem os recursos, inclusive, para trabalhar essas dificuldades, mas não existe uma sistematização, não existe uma organização, não existe um conhecimento mais profundo sobre a utilização disso, porque não existe também um planejamento individualizado, que a gente também vai ver daqui a pouco. Então, é fundamental que haja essa interdisciplinaridade e essa individualidade no tratamento de cada criança para que possamos colher os resultados que esperamos. É importante que seja precoce, como nós falamos já sobre a neuroplasticidade cerebral, e envolver todas as áreas em déficit na vida do sujeito. Ou seja, o sujeito ele tem uma dificuldade na comunicação, mas ele também tem dificuldades em atividades de vida diária. Então, nós não podemos dar foco, então, só na comunicação, deixando as atividades de vida diária sem ser trabalhadas. Claro que a gente precisa de uma hierarquia de programas para poder trabalhar, entendendo que existem habilidades que são pré-requisitos para outras habilidades mais complexas e que, portanto, essas precisam ser priorizadas quando a gente vai montar um programa adaptado para aquela criança, porém não negligenciando todas as outras áreas, ok? E agora a gente começa a entrar, então, na inclusão, né? Eu queria primeiramente falar sobre qual é a realidade dos autistas no Brasil hoje. Primeiro, acredito que vocês já consigam identificar, então, que o autismo é um transtorno limitante, porque ele envolve áreas cruciais do desenvolvimento da vida do sujeito. Então, nós não podemos tratar o autismo como algo comum. Ele é um transtorno que ele limita a vida do ser humano e que, portanto, precisa ser levado em consideração como algo extremamente sério, né? No Brasil hoje nós temos, então, uma realidade bem difícil para essas crianças. Isso porque existem pré-requisitos que elas precisam ter para estarem dentro de uma escola regular. Quando as escolas especiais existiam aqui no país, essas crianças elas eram trabalhadas dentro das suas dificuldades de maneira específica, num ambiente estruturado, num ambiente menor, longe de muitos outros estímulos que atrapalham, então, essa organização do ambiente para poder gerar esses comportamentos. E aí essas crianças elas foram lançadas dentro de uma escola regular, e aqui eu quero dizer que eu não sou contra crianças autistas estarem dentro de escolas regulares, né? Mas o que vai definir se a escola regular é um ambiente saudável ou não, é um ambiente estimulante ou não para a criança, que vai facilitar a aprendizagem, que vai promover esse desenvolvimento, é o próprio indivíduo. A quantidade de dificuldades que esse indivíduo apresenta para estar nesse ambiente. Ou seja, se ele é um autista leve, que ele não tem déficits cognitivos que ele não tem déficit cognitivo, ou então que tem déficit cognitivo, mas é um déficit leve, né?
Então, estar dentro da escola regular para ele é algo bom, porque ele compreende ainda o conteúdo quando adaptado àquelas necessidades dele, que também não quer dizer que porque é leve o conteúdo não precisa ser adaptado, precisa-se sim ser adaptado às necessidades dele, mas aquele é um ambiente riquíssimo para as relações sociais, aquele é um ambiente muito rico para que essa criança comece a desenvolver então essas habilidades relacionadas à comunicação funcional. Mas aí, digamos que eu pegue um autista severo, que não tem pré-requisito algum para aprendizagem pedagógica tradicional, e aí eu lanço numa escola regular. Uma criança com distúrbios sensoriais severos, onde o ruído, a iluminação, a movimentação de pessoas, o toque desregula ele totalmente. A maior probabilidade que eu tenho é de ensinar comportamentos disruptivos para essa criança. É de ensinar comportamentos agressivos para essa criança. Porque ela vai criar estratégias e meios, porque ela é um organismo e ela se comporta, de poder se esquivar daquele ambiente. Mas ela não sabe pedir, ela não sabe falar o que é que ela está sentindo. Então, a probabilidade é que a gente ensine coisas que não ajudam, ao contrário, que dificultam ainda mais a vida da criança do que ajudem, né? Então, nós temos... E por que isso acontece? Porque quando as escolas especiais elas foram exterminadas e as crianças foram, então, colocadas em escolas regulares com o intuito, então, de haver essa inclusão, teria que ser pensado, então, num pré-requisito fundamental para favorecer isso, que seria a capacitação dos profissionais. E isso não existe, isso não é realidade no nosso país, né? E eu não estou aqui julgando os profissionais, ao contrário, estou defendendo a prática e a atuação desses profissionais dentro das escolas. Porque não existe, então, o governo também não oferece uma base de capacitação, de estudo científico para poder favorecer isso. Então, é muito angustiante para o profissional receber esse aluno, desejar ajudá-lo, aplicar todo o conhecimento prévio já sobre aquele tema, mas não obter os resultados esperados, né? E aí depois eu vou falar sobre a análise do comportamento aplicada e por que ela é tão importante. Porque ela diz que se a criança não aprendeu, se o sujeito não aprende, o problema não está no aprendente. O problema está em quem está ensinando. Porque nós precisamos... nos despir dessa coisa, desse aprendizagem, desse ensino tradicional e, então, aprender a avaliar o aprendente dentro da forma que ele aprende, descobrindo a forma que ele aprende, para que a partir daí eu tenha como criar estratégias e utilizar esses recursos para favorecer esse aprendizado, mas da forma que ele aprende, certo? Então, eles são lançados em ambientes poluídos por estímulos prejudiciais, essa aprendizagem, como eu já falei agora há pouco, sendo acompanhadas por pessoas ou por profissionais que não têm essa base para favorecer, então, esse desenvolvimento, gerando essa frustração no profissional, gerando, então, uma lacuna ainda maior no aprendizado dessa criança, sendo reforçada ainda mais nos seus comportamentos problemas e gerando frustrações e medos, né? Como eu acabei de falar nos profissionais. Mas aí o que é que nós temos como leis, o que é que nós temos então, o que é que o governo, a Base Nacional Comum Curricular nos fala sobre inclusão? Vamos lá. De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos. Como os povos, igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecida na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Mas aqui eu quero deixar uma reflexão para nós. Isso de fato existe na prática? Eu quero que vocês se perguntem e possam se dar essa resposta, né? De acordo com a Lei das Diretrizes de Base, no artigo 59, diz: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais, primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos
para atender às suas necessidades. Programas específicos para atender às necessidades. Portanto, eu não posso me utilizar do modelo tradicional de ensino para poder gerar esse aprendizado numa criança que não tem pré-requisitos para isso, certo? Vamos passando. Sobre a Lei Brasileira da Inclusão, no capítulo 4, diz: do direito à educação, no artigo 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Capítulo 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de técnicas assistivas. Isso é o que diz a Lei Brasileira da Inclusão. O que diz então o Conselho Nacional de Educação? No artigo 8º, diz: as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais específicas, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória, né? Tudo isso aí nós temos, então, em formas de lei, em formas de incentivo, em formas de regulamentação para a inclusão social de pessoas com dificuldades ou deficiências. Mas será que na prática isso existe? Será que na prática o modelo tradicional de educação ele pode ser modificado para favorecer o aprendizado dessas pessoas? Porque existem métodos de avaliação que são comuns a todos. Mas lá na frente a gente vai ver que existem outros métodos que você pode avaliar uma pessoa com dificuldades e que você pode se utilizar disso como um parâmetro para poder dar uma nota, para poder montar um currículo adaptado, se utilizando daquelas potencialidades que ele já possui. Todas essas diretrizes e leis, elas existem sim, mas eu acredito que vocês vão de concordar comigo que elas existem muito mais no papel. E mais uma vez eu reafirmo, não por falta de interesse dos profissionais, muito pelo contrário, mas por falta realmente de um conhecimento, de um saber especializado para poder fazer essas coisas acontecerem, tornar possível, né? Tudo isso aí. E aqui eu quero levantar outra questão para vocês. Uma criança que ela é avaliada com base nela mesma e não com base em outras pessoas, que é assim que deve ser, ela é capaz de dizer para nós de que forma ela aprende. Ela é capaz de dizer para nós em que nível de desenvolvimento ela está, em quais são, então, as habilidades que ela já possui, mesmo que sejam poucas, mínimas, mas que ela já possui, que nós podemos nos utilizar, então, dessas habilidades, dessas potencialidades, para poder criar planos de ensino individualizado para promover uma evolução, um aprendizado, um desenvolvimento na vida dessa pessoa, né? Então, é outra coisa que a análise do comportamento, ela fala que nós não podemos, então, avaliar a pessoa baseado na avaliação de nenhuma outra. Existe uma coisa que é feita antes de qualquer coisa, que é uma linha de base, é uma avaliação de linha de base, que ela vai me dar dados corretos de qual nível aquela pessoa, aquele sujeito, aquele aprendente se encontra, para que a partir dali eu tenha como montar esse currículo adaptado a essas necessidades, me utilizando inclusive dessas potencialidades que ela já possui, né? Quais são os desafios da inclusão no Brasil hoje?
A inclusão social é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos, segundo a Wikipédia, né? Então, eu preciso oferecer essas oportunidades, mas não da maneira que eu imagino, não da maneira que eu idealizo, não de acordo com a minha subjetividade, mas de acordo com resultados e com dados concretos, feitos a partir de uma avaliação minuciosa do próprio sujeito. E aí, o que é inclusão escolar? O que é que nós temos hoje como inclusão escolar no nosso país? Primeiro é a garantia de matrícula. Segundo, é um plano de educação individualizado quando ele existe, né? E quando ele existe, geralmente ele é genérico. Como eu estou dizendo, ele é utilizado para várias pessoas. Ele não é feito de maneira individualizada nem de maneira particular. Atendimento em salas de recursos e nota média. Mas vamos então pensar sobre os problemas decorrentes de cada uma dessas formas de pensar sobre a inclusão escolar, né? Quais são os problemas decorrentes da garantia de matrícula? Primeiro, sem técnicas de combate à agressividade, é complicado a gente dar essa garantia, né, de matrícula. Um horário adaptado, que ele é progressivamente menor, e chega aí um momento em que a própria direção não vai saber o que fazer. Basta você pegar um autista severo, que não tá passando por nenhum tipo de acompanhamento, que não foi avaliado de maneira adequada, e lançá-lo dentro, que tem problemas sensoriais, disfunções sensoriais graves, e colocá-lo dentro de um ambiente como uma escola regular. Logo, logo os problemas surgirão e aí vai trazer graves danos, né? Não só para ele, mas para toda a equipe. Porque logo, logo a direção vai chamar os pais e vai dizer que não sabe mais o que fazer. Não sabe mais como lidar, né, com essa criança. E aí, qual é o grave problema? É porque ela vai perder o seu único serviço de estimulação. Ela vai perder um ambiente, uma oportunidade riquíssima que ela tem de um ambiente onde ela possa se desenvolver, né? Lembrando que nós falamos que o ideal é que essa criança, o ideal e eficaz é que essa criança, dentro de um grau severo, ela seja trabalhada nas suas dificuldades, os pré-requisitos necessários para poder estar dentro de uma escola regular, dentro de um ambiente mais estruturado, um ambiente individualizado, gerando assim, tirando essa carga de estímulos para que a criança possa focar naquele objetivo proposto e possa então absorver de todos aqueles estímulos e técnicas utilizados pelos profissionais. Um problema decorrente do atendimento em sala de recursos existe a sala de recursos, existem os recursos, sim, isso é notório, isso não é inegável. Porém, muitas vezes não existe um planejamento para a utilização desses recursos de acordo com as especificidades daquela pessoa. Por exemplo, todos os recursos estão dispostos na sala, a criança entra e aí ela tem uma gama de estímulos para trabalhar várias áreas e aí não há um planejamento de escolha de tangíveis, que são objetos ou brinquedos, escolhas de estímulos para trabalhar aquelas áreas específicas. Se eu quero trabalhar a linguagem, eu preciso então colocar os objetos, dispor dos objetos em um local onde a criança não tenha livre acesso, para que eu possa promover, através do pedido dela, um estímulo verbal e uma comunicação de que ela pode me solicitar e eu vou entregar aquele estímulo para ela. Mas se eu não planejo, eu posso ter os recursos, mas se eu não planejo esse momento, esse ambiente, eu não vou estar favorecendo a estimulação da linguagem, da comunicação dessa criança, né? Esclarecendo melhor esse exemplo, eu entro dentro de uma sala de recursos e aí todos os recursos estão lá disponíveis para a criança. A criança ela não vai interagir comigo, ela vai pegar os recursos na ordem que ela quer, da maneira que ela quer, não existe nenhum planejamento de quais são as áreas que eu desejo trabalhar
naquela criança, de acordo com a avaliação prévia, de acordo com o currículo adaptado, de um programa já elaborado com objetivos a curto, médio e longo prazo. Não existe nada disso, né? Então tá lá. Então eu não estou trabalhando, né? Mesmo que a criança esteja sendo estimulada nas áreas que eu quero, mas eu não estou conseguindo entender como é que está acontecendo esse estímulo. Agora, se eu planejo essa sala, se eu faço uma avaliação nessa criança, se eu já tenho uma avaliação dessa criança das áreas específicas que ela tem déficits, que precisa ser estimulada, e aí eu planejo todo aquele ambiente para levar a criança para lá, e eu consigo estimular essa criança dentro das áreas que eu planejei, e eu consigo, inclusive, registrar quantas vezes a criança me emite a resposta desejada, aí sim eu tenho como ter dados concretos de que eu estimulei aquelas áreas, de quanto mais eu preciso estimular, do que já foi feito, se aqueles recursos realmente estão sendo bons, se eles realmente estão trazendo os resultados desejados, ou se o meu planejamento não foi eficaz, se eu preciso reformular esse programa para conseguir chegar no objetivo. É nesse sentido que a gente precisa pensar. Problemas decorrentes do PEI genérico, né? Que é o plano de educação individualizado, quando ele existe. Sem os pré-requisitos de aluno e de aprendizagem, a criança não avança. Ela perde-se a fase mais crítica da aprendizagem. A criança não vai avançar sem um plano de educação individualizado. A criança não vai chegar aos objetivos que muitas vezes a gente tem, mas que não esmiuça, mas que não leva para um projeto, que não leva para um planejamento. Isso quase nunca vai acontecer. Problemas decorrentes da nota média. Nada mais é que uma ficção, né? Não há dados para tomar decisões assertivas. A gente não sabe se de fato a criança está aprendendo, a gente não sabe se de fato ela está evoluindo, a gente está dando uma nota porque exige, né? Existe essa lei, existe essa base, mas que de fato ela não está sendo eficaz para a criança. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Então, tudo bem, Thalia. A gente já viu sobre qual é o papel do neuropsicopedagogo, as suas áreas de atuação. Nós já vimos sobre o autismo, o que é o autismo, os sintomas, possíveis causas, diagnóstico, tratamento. Entramos, então, na inclusão. Vimos como é que a inclusão no Brasil, ela acontece, como ela é estimulada, como as leis direcionam essa inclusão, os mitos também relacionados ao autismo e também a essa inclusão, a ficção que existe em cima disso, né? E agora nós precisamos, então, que é o momento principal dessa aula, a gente precisa, então, como então, que a gente pode fazer para promover essa inclusão? De fato, de verdade, né? O primeiro passo é uma revolução no currículo a partir do design universal de aprendizagem. Percebam, gente. Precisamos, então, nos utilizar de diferentes apresentações, conteúdos expressos em aulas, vídeos, áudios, imagens e objetos, entendendo que cada ser humano é único, cada pessoa aprende de um jeito, cada autista tem a sua forma de se expressar e que a gente precisa entender isso para poder avaliar, para poder promover essa aprendizagem, esse desenvolvimento, as diferentes formas de engajamento dessas pessoas dentro de sala de aula, dentro dos contextos sociais, dentro do próprio ambiente escolar, nas relações com a gente, né? Podendo participar como ouvintes, como falantes, fazendo vídeos, desenhando, escrevendo, tudo isso são formas de estimular e de avaliar e que foge aquela forma tradicional de aprendizagem, a esse currículo tradicional, esse design tradicional, né? Avaliação em diferentes modalidades. Os diversos processos de engajamento devem ser referência para avaliação. Existem várias formas da gente poder avaliar. A gente não avalia só da forma tradicional como manda o currículo. Então, precisamos estar atentos a isso. Precisamos ter essa flexibilidade, esse novo design para permitir ou viabilizar essa inclusão, né? Quais os fundamentos, então, de um planejamento ou de um programa de educação individualizado? Primeira coisa que nós precisamos pensar é que ele precisa ser baseado em evidências.
Nós vivemos muito achismo dentro da educação. É uma coisa tão corriqueira, é uma coisa tão comum, né, para nós, e eu acho que faz parte até da nossa própria cultura, que, por exemplo, quando eu vou avaliar uma criança dentro do ambiente escolar, que eu pergunto assim, como é que ele está indo? Quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado? Ah, ele faz muita birra. Ele é muito birrento. Ele é muito desligado. Ele é muito desatento. Tudo bem, são dados relevantes. Mas a birra pode ser várias coisas. Essa desatenção também pode ser várias coisas, né? Então, a gente precisa quebrar isso, esmiuçar em partes menores para a gente poder analisar. A birra, ela é uma inferência, na verdade. A gente está inferindo uma condição, um comportamento daquela criança. Mas o que a gente chama de birra pode ser uma crise. O que a gente chama de birra pode ser uma desregulação sensorial que a criança está sentindo naquele momento e que a gente não sabe identificar, né? Então, por isso que é tão importante ser práticas baseadas em evidências, sem inferências mentais a respeito do estado ou do próprio sujeito. Então, a primeira prática e a primeira sugestão que eu dou é a intervenção baseada em ABA, que é a análise do comportamento aplicado, que nada mais é do que uma tecnologia gerada a partir da análise experimental do comportamento e que, na sua forma aplicada, gera essa transformação. É uma ciência com resultados, com práticas, com métodos que são extremamente eficazes para o tratamento de pessoas. E o objetivo maior da análise do comportamento é ensinar novos comportamentos que são funcionais para aquele indivíduo e extinguir comportamentos que são disfuncionais, fazendo com que ele chegue o mais próximo possível de comportamentos normais, funcionais, promovendo qualidade de vida e autonomia para esse sujeito. Então, só que isso precisa ser feito de forma planejada, de forma organizada, de forma científica e não de forma subjetiva, né? Outra coisa é a terapia cognitivo-comportamental, que também é uma área da psicologia. Lembrando que a ABA é uma ciência que é aplicada para todas as áreas do conhecimento, mas que ela não deriva da psicologia. A ABA deriva da biologia, porque ela estuda os organismos, né? Como os organismos se comportam. A terapia cognitiva comportamental, que é uma área da psicologia que também é cientificamente comprovada, é uma psicoterapia breve, mas que geralmente é utilizada para trabalhar com pessoas, com adolescentes, com problemas de ansiedade e depressão, certo? Os problemas de comportamentos, de ensino de comportamentos, a gente trabalha dentro da perspectiva da ABA, né, que é uma ciência. O ensino da fala. É fundamental que possamos promover o ensino da fala, entendendo que a fala é um meio de comunicação universal e extremamente necessário para que a gente possa promover essa assistência ao outro, ou o acesso às necessidades dele, aquilo que ele deseja, a comunicação de dizer onde está doendo, o que não quer fazer, que quer sair do ambiente quando está com muito ruído, que não está se sentindo bem para ficar ali. Tudo isso só é permitido através da comunicação. E dentro da comunicação a gente pode pensar também em comunicações alternativas para promover ou estimular essa comunicação quando a ausência verbal ela existe e que não existe ainda, não está existindo ainda uma estimulação ou um progresso nisso. Então a gente pode se utilizar de algumas práticas, algumas técnicas de comunicação alternativa, como é o caso do PECS, né? Que é uma comunicação através de troca de figuras. Existem algumas controvérsias em relação ao uso dessa comunicação alternativa,
mas baseado em práticas e evidências, nós já entendemos que elas são extremamente eficazes, certo? Não como algo que substitua a fala, mas como algo que estimula a comunicação antes da chegada da fala, dessa estimulação e desse resultado da fala. Estratégias de ensino naturalístico, ensinar a criança dentro do seu ambiente natural, em casa, na escola, na rua, entendendo que torna-se muito mais rápido ou muito mais favorável à generalização de comportamentos que são ensinados às vezes em um ambiente mais estruturado, né? Porque também não vale você ensinar só dentro de um ambiente estruturado a criança, de modo que ela só imita aqueles comportamentos quando ela está dentro daquele ambiente. Ela precisa levar esses comportamentos para outros ambientes, para outros contextos. E a gente precisa, então, dessas estratégias de ensino naturalístico, né? Pacote de ensino por pares também é outra técnica baseada em evidências que é muito eficaz no ensino. Como é esse pacote de ensino por pares? É quando a gente se utiliza do próprio grupo de amigos que tem a mesma faixa etária de idade da criança que está sendo trabalhada, dos próprios irmãos, para poder fazer essa estimulação também, né? Isso aí exige estudos mais profundos, e todas essas práticas que eu estou citando aqui para vocês exigem um estudo mais profundo de cada uma delas. Eu apenas estou dando algumas noções relacionadas a isso. A gente pode até ver, né, em outros momentos para poder estar estudando isso de forma minuciosa. Roteiros é outra prática baseada em evidências. O que são esses roteiros? Por exemplo, uma adolescente que ela tem problema de comunicação, e aí a gente começa a criar alguns roteiros para favorecer isso. Um exemplo disso é quando eu quero ensinar a uma adolescente a ir numa lanchonete e pedir seu sanduíche. Então, eu crio um roteiro visual, onde eu apresento passo a passo de como é que ela vai fazer para poder solicitar esse sanduíche. Então, eu crio um roteiro dizendo que quando o garçom olhar para ela e perguntar o que ela quer, ela vai perguntar qual é o cardápio. E aí, quando o garçom entrega o cardápio para ela, ela vai perguntar qual a sugestão. E aí, quando o garçom dá a sugestão para ela do sanduíche, ela vai dizer, então eu vou querer esse sanduíche. Em forma de roteiro, passo a passo de como é que a pessoa pode fazer para poder ter acesso àquilo que ela deseja, favorecendo essa comunicação e essa autonomia, ok? Claro que para isso exigem vários outros pré-requisitos que precisam ser adquiridos antes disso, mas essa é uma forma. Ensino de habilidades sociais também, através de histórias sociais, através de estímulos, mostrando contextos ou situações onde a pessoa tenha como identificar o que é que está acontecendo naquele momento, de que forma ela pode intervir, de que forma ela pode se encaixar dentro daquele contexto, né? Rotinas visuais é outra coisa extremamente importante, baseadas em práticas e são práticas baseadas em evidências, como a rotina em sala de aula, a rotina do aprendente em sala de aula, dizendo passo a passo tudo o que vai acontecer durante aquele dia, trabalhando assim a previsibilidade, minimizando os riscos de ansiedade, que isso é muito comum acontecer. Os autistas, eles são muito ansiosos porque eles não têm noção do que vai acontecer depois, e isso é ruim até para nós, né? Então, essa rotina visual é muito importante, não só na escola, mas como em casa também, como dentro até do próprio setting terapêutico, do ambiente mais estruturado, está trabalhando essas rotinas, né? E juntamente com essas rotinas, a economia de fichas, que é extremamente importante também essas rotinas para a gente criar regras, padrões, metas para que a criança possa cumprir com aquelas atividades, e a gente já pode se utilizar disso para também trabalhar a economia de fichas, que é quando a criança consegue cumprir todas aquelas demandas, claro que começando do mais simples para o mais sofisticado, conseguir trocar ou ter acesso a algum item que ela queira, ou algum alimento que ela queira, ou algum passeio, enfim, né? Intervenção intensiva precoce, e aí eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre essa questão da intervenção intensiva. A única evidência que nós temos hoje de resultados plausíveis, de resultados confirmados, assim, que são largamente difundidos
dentro da análise do comportamento é que a intervenção intensiva precoce, ela precisa ser de no mínimo 40 horas semanais. Esses programas precisam ser criados, precisam ser aplicados durante 40 horas semanais. Aí você me pergunta, isso é impossível? Aí eu lhe digo, não é. Não é, porque aqui ele não especifica quem é que vai estar aplicando esse programa, né? Aqui ele diz que a gente precisa capacitar as pessoas em todos os ambientes que a criança ou o aprendente está para poder fazer essa aplicação, somando então essas 40 horas semanais. Então a criança ela é trabalhada dentro da terapia, que pode ser com terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, educador físico, inclusive, né? Psicopedagogo, trabalhando cada área específica, né, dentro daqueles programas também específicos para aquele momento. E aí os pais são treinados, e a gente vai ver aqui que tem práticas de treino parental. Os pais são treinados para aplicar esses programas e registrar esses resultados. Os professores são treinados para fazer isso, os cuidadores são treinados para fazer isso, que quando junta tudo isso dá as 40 horas semanais de intervenção intensiva precoce, promovendo assim, então, resultados comprovados de progresso e desenvolvimento dessas pessoas, né? Ensino de autocuidado, também são práticas baseadas em evidência, que também você pode se utilizar da rotina visual para promover esse ensino de autocuidado, né? O passo a passo de como é que eu devo vestir a minha blusa, tendo ajuda total, e aí a gente vai diminuindo essa ajuda para ir favorecendo, então, com que a pessoa vá fazendo essa atividade, desempenhando de maneira autônoma, né? E histórias sociais, que a gente também entra dentro dessa linha dos roteiros também, né, de habilidades sociais. Então, são histórias que eu posso contar para a criança, adaptar, criar essas histórias de acordo com a necessidade que a gente quer ensinar para aquela criança naquele momento. Então, eu crio histórias para poder contar aquela história para a criança, desenvolvendo nela uma curiosidade, desenvolvendo nela um interesse e despertando ela para essas questões que eu desejo ensinar. Mas aí eu preciso saber, né, como é que eu faço então para criar esse plano de educação individualizado, baseado em práticas e evidências, né? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender e que precisa ter dentro de um plano de educação individualizado, e aqui eu vou chamá-lo de PEI, né? É a identificação do estudante. Nós precisamos colocar o nome da pessoa que está sendo, para qual o programa está sendo gerado, criado. Precisamos colocar a avaliação que foi feita. Precisamos colocar os objetivos de curto, médio e longo prazo. Precisamos colocar programas de ensino dentro desse planejamento, de que forma nós vamos ensinar a essa criança, de que forma nós vamos registrar, porque precisa ter folhas de registro, de que forma nós vamos registrar cada um desses comportamentos que a gente deseja ensinar, para que a gente chegue nesses objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Quais são os recursos que eu vou utilizar para poder promover esse ensino, né? Vai ter professor de apoio, vai ter pasta de comunicação alternativa, como é o caso do PEX, vai ter a comunicação alternativa. Quais são os recursos que eu preciso usar? De que forma eu vou utilizar esses recursos? Quanto tempo eu vou utilizar esses recursos, né? E diretrizes para adaptação de provas e atividades, né? Respeitando as especificidades daquele sujeito, não utilizando do modelo tradicional para poder fazer isso, né? A não ser que ele tenha pré-requisitos para fazer, aí tudo bem, mas se não, eu preciso então ter novas diretrizes para a adaptação dessas provas e dessas atividades, né? Entendendo que o PEI é tão importante porque a pessoa, o aprendente ou a pessoa que está sendo estimulada, a pessoa que está sendo alvo dessa conduta, ela precisa ter algumas habilidades, precisa ser levantado, lembra-se, ser feito a linha de base, entendendo quais são as habilidades que ela já possui, aquelas que ela não possui, que eu preciso ensiná-la, né? Mas dentro desse pensamento, dentro dessa ótica, a gente precisa entender que o aprendente ele precisa ter algumas habilidades específicas. Primeiro, ele precisa ter habilidades de aprendiz. Sentar,
ter contato visual, esperar, estar atento ao professor, atentar aos estímulos apresentados pelo professor, ouvir instruções, ouvir colegas. E aí eu quero perguntar para vocês agora, como é que eu vou ensinar ao meu aluno, ou ao meu paciente, ou ao meu aprendente, a olhar no quadro se ele não olha nem para mim, se ele não está atento a mim, se ele não senta, se ele não consegue seguir instruções. Então, são habilidades de aprendiz que precisam ser instaladas nesse sujeito antes de ensinar novas habilidades mais complexas. Então, eu preciso montar um programa específico para trabalhar isso, trabalhar o sentar, trabalhar o olhar no olho, trabalhar o controle instrucional, trabalhar a atenção. Tudo isso precisa ser trabalhado antes dele chegar nas habilidades desenvolvimentais, que é a habilidade de se comunicar, de pedir, compreender instruções, ir ao banheiro sem birra. Aqui eu estou colocando dentro do contexto escolar. Pedir pausa quando estiver com dor, participar de rotina, fazer tarefas, sem aquelas habilidades que são pré-requisitos para essas, com certeza, ou pelo menos até agora, a gente não consegue dizer que ele vai conseguir fazer isso, né? Então, vê que precisa-se de objetivos de curto, médio e longo prazo, porque aquelas habilidades que são mais rudimentares, digamos assim, elas precisam estar presentes como objetivos de curto prazo, que são urgentes, digamos assim, que precisam ser adquiridos urgentemente para que depois eu possa ensinar esses outros, né? Então, aí levando mais adiante, né? E aí ela precisa de todas essas habilidades que a gente acabou de falar, nas habilidades desenvolvimentais e habilidades de aprendiz, para ela chegar em habilidades acadêmicas, para a gente poder gerar essa inclusão, porque senão ela não está incluso no processo, ela não está incluso no grupo de amigos, ela não está inclusa nessa sala, ela não está inclusa em todo esse processo. Ela está lá, mas ela não está incluída nesse processo, né? E aí vem as habilidades acadêmicas, a capacidade de identificar e organizar temporalmente fatos da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo, antes, durante, ao mesmo tempo, depois, capacidade de fazer pesquisa, capacidade de escrever, né? De perguntar quando ela não consegue compreender um determinado tema, enfim, várias outras habilidades. E aí nós temos uma pirâmide, né, dessas habilidades. Só que essa pirâmide, ela tá ao contrário, ela vem do menos para o mais, né? Lá embaixo, como as habilidades de aprendiz, que é a base da pirâmide, no meio as habilidades desenvolvimentais, para depois vir as habilidades acadêmicas. E tudo isso, toda essa base da pirâmide, ela precisa estar dentro do PEI, que foi planejado, organizado, desenvolvido a partir de uma avaliação prévia do indivíduo, comparando ele com ele mesmo, levantando os dados a respeito dele mesmo, para a partir dali criar esses objetivos a curto, médio e longo prazo e todos aqueles processos que a gente já acabou de ver, né? Em relação à avaliação, a gente já está quase concluindo a nossa aula. Em relação à avaliação, eu queria deixar aqui algumas sugestões para vocês, né, de alguns instrumentos que podem ser utilizados, não só por psicólogos, mas podem ser utilizados por psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, enfim, todos os profissionais envolvidos nesse processo de educação de crianças com dificuldades, que são os mais conhecidos, o VibMap, o Ables e o Portage. Eu tenho aqui, eu aplico o VibMap e eu estou estudando para aplicar o Portage. Eu trouxe até aqui como sugestão esse livro para vocês, que ele explica tudo como é feito o processo de avaliação. Aqui tem folha de registro, tem tudo, né? Entendendo que as avaliações, elas atendem aos critérios da idade, porém, não necessariamente eu posso utilizar isso somente com crianças de 0 a 6 anos, posso utilizar até com adolescentes, vai depender do nível de desenvolvimento cognitivo e o nível geral de desenvolvimento dessa pessoa, então eu posso aplicar sim. Outra sugestão que eu queria deixar para vocês aqui
sobre o ensino estruturado para pessoas com autismo, o método TISH, que é esse aqui, que é um método que foi criado a partir também da análise do comportamento aplicada. Todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês atendem aos princípios de análise do comportamento aplicada, né? É o método TISH de ensino estruturado para pessoas com autismo. Ele foi criado por Maria Elisa Fonseca e Juliana de Cássia, esse livro aqui. E ele é muito bom, gente, porque ele explica todo o passo a passo. Olha só. Sobre as estratégias de ensino para alunos com autismo, analisando o ensino estruturado, a organização da área física, programação diária e uso das rotinas incorporadas em agendas, formas de ensinar, elaboração de atividades e critérios para a confecção de materiais na abordagem do ensino estruturado. Aqui, a análise do comportamento aplicada, e aqui também o método TISH, é um ensino por tentativas discretas, é um método de ensino por tentativas discretas. Ou seja, a gente pega aquele comportamento, aquela habilidade que a gente pretende ensinar e a gente quebra ela em pequenas partes. E a gente vai ensinando essas pequenas partes até chegar no objetivo final, que é a missão daquele comportamento, certo? E aqui ele é muito rico, esse livro, porque ele passa, olha só, em todos os capítulos, ele vem com ilustrações de como é que a gente deve... Ah, a luz tá péssima, né? Vou fazer desse lado. De como é que a gente deve fazer. Ele vem com várias ilustrações, ó. Ele é muito bom, certo? Eu também tenho ele, se vocês quiserem, para tirar cópia, é só me procurar. E esse livro aqui, eu já apresentei na turma aqui de Pombal, que é Passo a Passo Seu Caminho, que ele é um livro de Margarida Hoffmann, que também é sobre os princípios de análise do comportamento aplicada para o ensino de habilidades para crianças. E aqui eu quero só mostrar para vocês como ele é maravilhoso, né? O passo a passo se faz um caminho, passo a passo se faz um caminho. É um guia curricular que vai nos nortear, então, na criação desse programa, né, a apresentação dos programas, e não só na criação dos programas, mas na aplicação deles, ó, apoio técnico ao educador, e também as folhas de registro. Ele é um livro completo, ele tem tudo, gente. E aqui, ó, como a gente trabalhar o contato visual, montar o guia curricular, ou montar o currículo, contato visual, comportamento exploratório, procura de objeto, rastreio de objetos, imitação motora, comunicação, enfim, ele é maravilhoso. E eu também o tenho, né? Eu tenho todos eles. Se vocês quiserem para tirar cópia, eu estou aqui para emprestar, para que torne possível isso, né? Então, pessoal, após então passar dessa questão da avaliação desses instrumentos de avaliação que vocês podem pesquisar na internet, existem também os meios de registrar, né? Dentro dos protocolos de avaliação, também vai nos instruir a tudo isso. Mas dentro dos meios de registrar também, nessa perspectiva do registro, a gente tem que entender quais são os objetivos que a gente deseja alcançar, se pode ser inicialmente com ajuda e depois vai esvanecer nessa dica. Quando vocês lerem esses materiais, vocês vão compreender sobre esvanecimento de dica também, que a análise do comportamento trabalha com uma coisa chamada aprendizagem sem erros. Não é que não exista erros, mas é porque eles favorecem ao mais, as técnicas e as práticas favorecem ao máximo, né? Ao aprendente não errar. E para isso é utilizado dicas. E aí essas dicas, elas são colocadas, mas elas também, da maneira que elas são colocadas, elas já são pensadas de que forma elas vão ser retiradas para gerar essa autonomia, né, no aprendente. Mas aí dei um passo a passo de como é que você pode ir esvanecendo essa dica, né? Entendendo que tudo isso que a gente está dizendo aqui, tudo isso que eu estou falando com vocês, não existe um método específico. A gente precisa montar tudo isso a partir de uma avaliação individual, desse currículo adaptado a essas necessidades, do registro dessas informações, que vai nos dar, inclusive, através de gráficos, resultados. Por isso que é tão importante e interessante também. Mas aí, o que vai determinar se o que eu estou fazendo tá certo, são os resultados. Se, de fato, eu estou conseguindo chegar nos objetivos que eu propus, é porque eu estou indo bem. Se não, eu preciso reformular tudo isso para promover de fato esse aprendizado, ok? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês
tenham gostado da aula. Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essas dicas, que vocês possam, de fato, compreender de forma geral o que foi colocado aqui e que, de fato, agora possam, através disso, pesquisar minuciosamente, de acordo com o interesse de cada um, é lógico, né? E possa correr atrás de poder, de se aprofundar mais nessa área, ok? Então, um super beijo e eu vou estar montando a avaliação de acordo com o que foi explanado nessa aula, deixando mais uma vez vocês tranquilos em relação a isso. Um super beijo e até a próxima!